Olá, oitavo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de História e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o processo de emancipação política das 13 colônias, a independência das 13 colônias que viriam a formar os Estados Unidos da América. Na última videoaula nós vimos os antecedentes da independência, as leis inglesas que provocaram a revolta nos colonos e assim provocaram, deram o primeiro passo nesse processo de independência das 13 colônias. Hoje nós vamos estudar como se consolidou, ou seja, como se concluiu esse processo de independência, de onde surgiu esta grande nação que nós temos hoje, que são os Estados Unidos da América. Então, o ano é 1774. E em 1774 aconteceu o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que contou com representantes de 12 das 13 colônias. Apenas a colônia da Geórgia não mandou nenhum representante. E nesse primeiro Congresso Continental foi elaborada uma petição, ou seja, um documento contra aquelas medidas inglesas que nós estudamos na última videoaula. E naturalmente a Inglaterra rejeitou essa proposta, rejeitou esse documento. Já era de se esperar que a Inglaterra rejeitasse. E aí, em 1775, também na Filadélfia, aconteceu o segundo Congresso Continental. Esse segundo Congresso Continental estava lá representado pelas 13 colônias. Agora a Geórgia participou também. A conclusão desse congresso foi de que a separação era a única via possível. Não havia mais outro caminho para as 13 colônias senão se separarem da Inglaterra. E essa decisão ela foi tomada no dia 4 de julho de 1776, quando foi divulgada a Declaração de Independência. E é por isso que no 4 de julho os americanos celebram o Independence Day, ou seja, o dia da independência, que aqui é 7 de setembro, lá é 4 de julho, tá certo? Então, como nós vimos na última videoaula, havia um grande número de soldados ingleses lá nas colônias. E é claro que esses soldados não iam ficar de braços cruzados esperando as colônias declararem a sua independência. Por quê? Porque é claro que a Inglaterra não estava disposta a perder as suas colônias. Então houve a chamada Guerra de Independência. Essa Guerra de Independência ela durou até o ano 1780. As tropas coloniais elas eram lideradas pelo George Washington, que depois se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos, e hoje a capital dos Estados Unidos é a cidade de Washington, em homenagem a George Washington, que foi o líder do exército lá das tropas coloniais. Quando foi chegando o final da guerra, as colônias estavam perdendo, porque a Inglaterra tinha um exército muito forte, chegou então a ajuda externa. Os espanhóis e os franceses, que eram inimigos naturais da Inglaterra, eles apoiaram as tropas coloniais. E com esse apoio da França e da Espanha, os colonos venceram então a Guerra da Independência. E em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, que garantiu a independência e o surgimento de uma nova nação, os Estados Unidos da América. Nesse período foi escolhida a bandeira dos Estados Unidos, que é semelhante à bandeira atual, vocês vão ver a foto que eu vou colocar aí para vocês. A única diferença é que ela tem apenas 13 estrelas. A bandeira atual ela tem 50 estrelas, cada estrela, assim como a bandeira do Brasil, representa um dos estados norte-americanos. Nesse tempo eram apenas 13 colônias, então 13 estrelas. Também foi elaborada uma Constituição. Essa Constituição é chamada de a Carta, carta aí com letra maiúscula,
1790. E segundo essa Constituição, ficou determinado que esta nova nação seria uma república federalista presidencial. O que isso significa? Que há uma união de estados que tinham por governo um presidente e não um rei, e que cada estado teria a sua autonomia. E é assim até hoje. No ano 1791, foram feitas as primeiras 10 emendas a esta carta. O que é uma emenda? De vez em quando a gente escuta falando isso, uma proposta de emenda da Constituição, então foi aprovada a emenda da Constituição. A emenda quer dizer uma pequena alteração em um dos parágrafos da Constituição. Na Constituição norte-americana foram feitas 10 emendas no ano 1791. E depois disso ela não foi mais mexida. É a mesma Constituição desde 1791 até hoje. Só para vocês terem ideia, no Brasil nós já tivemos 7 constituições diferentes. Não são emendas da primeira Constituição, não. A primeira Constituição brasileira é de 1824, foi feita pelo imperador Dom Pedro II. E depois dessa tivemos mais 6 constituições até chegar na nossa Constituição atual, que é de 1889. Então o Brasil já mudou de Constituição 7 vezes, os Estados Unidos está na primeira até hoje. Para ajudar vocês a compreenderem isso, nós estamos concluindo aqui o nosso capítulo. Vocês vão fazer as atividades nas páginas 26 e 27 do livro de vocês, do livro didático, tá certo? Nós vamos corrigir essas atividades todos juntos, na terça-feira, dia 7, às 10 horas da manhã. Então vocês fiquem atentos ao WhatsApp, porque nós vamos usar o grupo do WhatsApp para corrigir estas atividades. Beleza? Até lá, bons estudos!